Salve, rapaziada! Hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês aí sobre frações. Então nesse vídeo a gente não vai estar fazendo nenhuma espécie de conta, nenhuma espécie de cálculo. Nesse vídeo a gente só vai entender o conceito de frações. Porque o mais interessante do que você fazer um punhado de contas sem ter sentido algum, sem fazer nenhum sentido, é você entender o conceito. Uma coisa que eu falo para vocês, resultado de qualquer cálculo que você fizer interessa para você e para o teu professor, para quem está te avaliando, certo? O que fica para você depois daquele certo tempo que você para de estudar, que você nem se lembra mais daquelas fórmulas, daqueles cálculos todos, o que fica gravado na tua cabeça é o conceito que você aprendeu de tudo aquilo. Esse que é o mais importante. Então imagine vocês, o que é uma fração? Para a gente entender a soma, subtração, divisão, multiplicação de frações, a gente tem que entender todo o conceito que tem por trás disso. Então, a definição mais lógica de fração seria: fração é parte de um todo. Então, o que quer dizer isso? É que eu tenho um todo, esse todo ele pode ser qualquer coisa que você imaginar no universo, pode ser uma folha, pode ser um carro, pode ser um pedaço de bolo, pode ser uma pizza, pode ser o que você imaginar. Esse tudo é um todo. A partir do momento que eu numero partes desse todo, e aí eu começo a criar situações onde eu coloco um denominador e um numerador nessa fração. Então, para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo bem prático. Aqui eu tenho uma folha. Então, o que seria essa folha? Essa folha seria esse todo que eu acabei de falar. No caso, essa folha, certo? A partir do momento que eu divido essa folha, sei lá, em duas, aqui dividi em duas partes, e aqui vou dividir no meio de novo, ficou 4 partes. Então, qual que é a ideia? Qual que é o conceito de fração? Aquele todo que eu tinha, que era aquela folha inteira, agora eu dividi, ela tem 4 partes. Então, essas 4 partes que eu dividi desse todo, na fração ele vai se chamar denominador. Por que denominador? Porque eu denominei quantas partes eu dividi daquele todo. Então, entendeu? Ele vai ser o meu denominador. Se eu tivesse dividido por 20, por 30, por 40, por 50, por 1000, por infinitas vezes, ele seria o meu denominador. Por quê? Eu estou dizendo a quantidade de partes que eu tenho desse todo. Tranquilo? Agora, o numerador é o seguinte. O numerador é aquela parte que eu numero, que eu quero daquela fração. Por exemplo, aqui eu tenho 4 partes. Eu quero uma parte dessas 4 partes que estão aqui divididas. Então, tenho 4 partes, eu peguei uma parte, eu tenho 1/4. Tranquilo? Eu peguei outra parte, eu tenho 2/4. Isso, se a gente prestar atenção, eu tenho 2/4, ou seja, a metade da minha fração. A metade daquele todo que eu tinha se tornou aqui, a metade da minha fração. Peguei mais uma parte, 3/4. Peguei outra parte, peguei a fração toda, 4/4, que se a gente dividir 4 sobre 4, vai dar 1, que vai ser aquele todo que eu dividi anteriormente. Então, isso que a gente tem que entender de frações. E aí o que acontece? Toda vez que eu tenho uma fração com os denominadores iguais, ou seja, que a parte de baixo da minha fração for o número 4, eu simplesmente vou conservar esse denominador e somar os numeradores. Qual é a lógica disso? Por que eu não posso somar os denominadores? Porque a fração é igual, é a mesma fração. Eu estou pegando, vamos supor, 1/4 de uma fração e somando com 1/4 de outra fração que tem o mesmo denominador. Eles têm as mesmas 4 partes embaixo no denominador. Então eu tenho que conservar essas 4 partes e somar só os numeradores. E aí tem aquela questão que os numeradores são diferentes. E aí vem a questão da gente tirar o MMC. Por que a gente tira o MMC? Explicando bem reduzido. É para deixar esses denominadores iguais, para que eu possa estar fazendo essa soma ou essa subtração de frações. Porque eu não posso fazer nenhuma soma e nenhuma subtração de frações com os denominadores diferentes. E essa é a intenção, deixar os denominadores iguais para que eu possa estar fazendo a subtração e a soma dessas frações. Com a multiplicação,
é bem mais tranquilo. Independe se os denominadores estão iguais, são diferentes. Eu posso simplesmente multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador e simplificar a fração se preciso for. No caso das divisões, é mais tranquilo também. Porque eu tenho que conservar, explicando a grosso modo, lógico que tem toda uma teoria por trás, mas para a gente entender mais simples, eu não preciso ligar para os meus denominadores. Isso não vai fazer importância nenhuma. Eu tenho simplesmente que conservar a primeira fração, inverter a segunda fração e multiplicar essas frações. Então, eu inverto a operação de divisão, eu inverto para multiplicação, inverto as frações e multiplico tranquilamente, certo? Essa foi uma noção básica de fração, certo? É lógico que tem outras coisas mais envolvidas, mas o importante é a gente entender o conceito que tem por trás das frações. Então não adianta simplesmente você abaixar a cabeça e resolver questões de frações e não sabe o significado, não entende o conceito. Então, mais importante, galera, que fazer contas, que baixar a cabeça e ficar apertando a calculadora, a gente não precisa saber fazer conta. A gente simplesmente precisa saber fazer conta quando a gente entender o conceito. E aquela coisa de usar a calculadora, a gente simplesmente não pode usar uma calculadora se a gente não sabe calcular aquilo na mão e se a gente muito menos entender o conceito. Fazer conta, a calculadora faz. E o dia que você não tiver a calculadora tem que ser uma ferramenta apenas de apoio, só para auxiliar em cálculos mais complexos. Ou seja, quando você tiver todo aquele entendimento, toda aquela bagagem da teoria, entendeu? Tudo que há por trás daquilo, quando você realmente souber de tudo aquilo, aí simplesmente você pode usar a calculadora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima.